Bom, vamos estudar a seção 6.8 do livro de inverno, a métrica. Geralmente, quando a gente vai estudar a relatividade geral, a primeira coisa que a gente se depara é exatamente a métrica. Aqui a gente demorou um pouco para chegar no conceito de métrica, porque na verdade a métrica ela não é um conceito primitivo na teoria de variedade. Ela não surge naturalmente na variedade, mas ela é colocada com uma estrutura extra, certo? Então, dada uma variedade M, a gente pode colocar várias estruturas extras dentro da variedade. Uma é a conexão, isso a gente já estudou, que a conexão define uma derivada covariante. Outra é a métrica, que eu vou falar sobre o que é. E a princípio, esses dois objetos, eles não guardam relação entre eles, a métrica e a conexão. Você pode ter uma variedade que tem uma métrica e uma conexão que não tem relação. Porém, na realidade geral, a conexão é um caso especial de conexão que é definido pela métrica. Então, dado uma métrica, a gente define uma conexão. E aí ela vai ser chamada de conexão métrica. Tá? Então, um dos papéis da métrica é definir uma conexão. Ou seja, na conexão métrica, as geodésicas são definidas pela métrica. A métrica, por si só, tem vários outros usos. Um deles, como o nome já diz, é criar uma noção de distância, de medida, melhor assim dizer. Acho que medida cabe melhor. Outra é criar uma relação entre vetores, uma relação natural entre vetores e covetores, que vai ser o tal do sobe e desce índices. E a métrica também nos define uma noção de causalidade. Entre outras. Certo? Então existem noções que são intrínsecas à métrica e outra que só ocorre quando a conexão é métrica. Então vamos aos poucos. O que é a métrica? A métrica é um tensor, qualquer tensor de tipo 0, 2, não degenerado e simétrico. Um tensor de tipo 0,2, escrito apenas nos seus componentes, é G, A, B de X, como estamos acostumados. Ele escrito completo como um objeto puramente geométrico, ele é escrito da seguinte forma: G, A, B de X, D, X, A, produto tensorial DXB, certo?
Isso aqui a gente também costuma escrever como ds ao quadrado. Mas que fique claro que isso aqui não é uma diferencial, certo? Isso aqui é só uma nomenclatura. Como GAB é simétrico, dxa, dxb é simétrico também. Então, às vezes, a gente escreve isso como GAB de x, mas eu não vou botar x aqui. dxa, dxb. Novamente, isso é só uma nomenclatura, certo? Isso aqui, matematicamente, é isso aqui. Ok? E, bom, um dos objetivos da métrica é gerar um conceito de medida ou de produto interno, como a gente está acostumado. Então, dado que eu tenho dois vetores, um vetor só. Vamos começar com um vetor só. X. Xão. Com objeto geométrico, ele é o quê? Ele é xão. C. D-ROM. C. Ok? Um tensor do tipo 0, 2, ele é aplicado em dois vetores. Então, o G, ele é um objeto que espera dois vetores para dar um número. Então, vamos aplicar esse mesmo vetor aqui duas vezes. Certo? Vamos aplicar G em xão. Vamos ver o que é isso. Isso é GAB dxa dxb em que? XC D-ROM C X D, isso aqui é xão. D-ROM D. Ok? Tira para fora o xão porque ele é só um número. O vetor é esse aqui, que é a base. Então fica GAB, xão C, xão D. E aí dxa, dxb aplicada D-ROM C, D-ROM D. Esse aplica nesse. Esse aplica nesse. Mas essa aplicação a gente já viu. Esse é a base dos covetores. Esse é a base do vetor. A gente tem que dxa aplicado por D-ROM C é delta AC. Então isso aqui é GAB XC XD. Estou fazendo com calma, bem matemático assim, mas é só uma vez que eu vou fazer isso assim com calma. Então isso aqui é A com C, isso aqui é B com D, no final a gente tem GAB XA XB. Isso aqui é o que? Isso aqui é o, vamos dizer assim, é o produto interno entre X e X. Certo? Se a gente quiser o produto interno entre X e Y, basta fazer a mesma coisa, mas a gente já sabe que vai dar GAB XA YB. Ok? Vamos lá. Então, o que ela tem que ser? Ela é uma
Tensor de tipo 0, 2, a gente já viu. Simétrico, quer dizer que GAB igual a GBA. Então, x e y tem que ser igual a yx, o que faz sentido, né? E não degenerado. Basicamente isso quer dizer, existe uma definição mais matemática, mas para a gente eu vou colocar só coisa mais prática, que ele possui inversa, ou o determinante da métrica da matriz GAB é diferente de zero. Então ele possui uma inversa, da forma que GAB, GBC igual a delta AC. Esse objeto aqui é chamado inversa da métrica. E é costume a gente manter os mesmos, a mesma letra G, tanto o G da métrica quanto o G da inversa da métrica. Certo. Por último, o de inverno, ele fala que a métrica também é usada para levantar e subir índice. Sim, você tem, vamos lembrar que uma variedade, para cada ponto, você tem dois espaços, né? Você tem um espaço tangente, é escrito como TPM, e tem o espaço cotangente, TPM asterisco. Aqui vivem os vetores, tipo x, a, e aqui os covetores, x, a, d, x, a. A métrica, ela cria uma correspondência 1 para 1 entre vetores e covetores, certo? Essa relação, como a gente sabe na prática, essa relação é a questão de abaixar e levantar índice, ou seja, um vetor xa está relacionado ao covetor xb da seguinte forma: xa em cima igual a gab xb, com a inversa da métrica, e o covetor xa está relacionado ao vetor xb da seguinte forma. Esse é o tal do levantar e abaixar índices. E isso aqui pode ser formalizado mais matematicamente, mas o de inverno não toca nisso e a gente não vai entrar nesses detalhes. Bom, isso aqui só pode ocorrer se a métrica for não degenerada, porque aí você tem uma matriz inversa. Se a gente não colocasse essa suposição, a gente não poderia fazer essa correspondência biunívoca. Por isso que ela precisa ser não degenerada. Uma das características da métrica ou do produto interno é que não necessariamente o produto interno de um vetor ou entre dois vetores precisa ser maior que zero. Na verdade, ele pode ser maior que zero
Isso aqui vale para qualquer dois vetores. Ele pode ser menor que zero ou ele pode ser zero. E aí essas questões, o valor do produto interno do vetor com ele mesmo diz pra gente se esse vetor ele é do tipo luz, do tipo espaço ou do tipo nulo. Isso vai ter a ver com a causalidade no nosso caso do espaço-tempo ou dos eventos do espaço-tempo. A gente já não falou disso. Certo? Mas ele pode ser positivo, negativo ou nulo, que fique claro. Essas duas opções no espaço euclidiano não existem, né? Um vetor ele é sempre positivo definido, a norma de um vetor. Não existe vetor de norma negativa. E vetor de norma nula, necessariamente ele é nulo. E pra gente não. Pra gente isso não é necessário. Ele pode ter norma nula sem ser nulo. Ok? A gente vai estudar melhor essas questões de causalidade quando falarmos de relatividade geral mesmo. Por enquanto aqui são só definições mais matemáticas. Então é isso. Veremos muito mais a métrica ou sobre a métrica nas próximas sessões e ao longo de todo o nosso curso. Tchau, tchau.